Para falar sobre esses ataques terroristas, recebemos aqui o professor de Relações Internacionais da FAAP, Marcos Vinícius Freitas. Professor, mais uma vez, muito prazer em recebê-lo aqui no Link Record News. É um prazer estar de volta. Obrigado, professor. Infelizmente, sobre um assunto que a gente não queria falar, mas infelizmente ainda acontece no mundo. Agora há pouco de manhã, né, a Angela Merkel, na Alemanha, ela disse que realmente esse ataque que aconteceu ontem foi um ataque terrorista. Esse atropelamento aí, 12 pessoas acabaram morrendo na Alemanha. O caminhão atropelou ali 12 pessoas, além de 48 feridos. Por que isso acontece? Pergunta fácil para o senhor, professor. Bem, aí tem duas questões importantes, né? Nós queremos saber se esse é um atentado que foi de fato conectado ao Estado Islâmico ou se é daqueles atentados inspirados pelo Estado Islâmico. Né? A atuação do lobo solitário, alguém que de alguma forma se sente rejeitado pela sociedade e quer manifestar isso. Então, essa é a determinação importante. Agora, o impacto disso é muito relevante, porque se está dizendo que, eventualmente, o cidadão que estava, né, ainda não sabem se o motorista era, de fato, o indivíduo que foi o que perpetrou todo o ataque, mas ele é um refugiado paquistanês. Isso gera para a Angela Merkel um problema enorme, porque ela foi a apoiadora da entrada de mais de 900 mil refugiados na Alemanha. E como ano que vem eleições, isso gera a possibilidade aí da extrema-direita alemã, de alguma forma, colocar este selo sobre ela e prejudicar todo o processo que tem acontecido de inclusão desses refugiados. Agora, o que caracteriza realmente uma ação como sendo terrorista? Porque até então, até hoje pela manhã, havia a suspeita, ainda não era tratado um caso realmente com a confirmação de uma ação terrorista. A partir de que momento ou o que ali caracteriza a situação para ela ser enquadrada como uma ação terrorista? Importante isso. O objetivo é causar o terror, por isso que vem o termo terrorismo. E o terror não é causado somente por aquele evento, mas por todas as coisas que derivam disso. Hoje em dia você vai ficar muito mais preocupado de ir a uma feira pública na Alemanha do que você ficaria no passado. Então é a mesma coisa se houvesse um atentado terrorista em São Paulo, no metrô, na Estação da Sé, às 6 da tarde. Então, as pessoas ficariam extremamente preocupadas em pegar o metrô, ou como aconteceu com o 11 de setembro. Então é o impacto deste medo coletivo. E ele sempre está associado também a uma mensagem, né? Ele tem que ter uma mensagem política por detrás, ou seja, é a questão do tratamento da comunidade islâmica em alguns lugares, aos refugiados, sempre tem que ter um elemento político atrelado, senão é mais ou menos um ataque que aconteceria normalmente. No caso, por ter acontecido em Berlim, na Alemanha, como é que a gente pode, então, entender por que foi exatamente ali? Primeiro, o acesso, né, ao local não é um acesso fácil. Então, isso, se fosse numa via normal, que o motorista talvez tivesse perdido aí a coordenação, a gente vê que acontece isso às vezes em algumas situações, mas ali o processo é diferente. Era um lugar difícil, era uma feira, era um local público com várias pessoas reunidas e estava mais ou menos claro de que é mais ou menos parecido com aquilo que aconteceu na França, em Nice, né, no dia da celebração da queda da Bastilha, em que mais ou menos houve uma coisa muito parecida. E não podemos esquecer também de lembrar que o Estado Islâmico disse que era para que nesses que são inspirados pelo Estado Islâmico houvesse esse tipo de atuação, né? Gera um pânico enorme coletivo. Agora, professor, a gente pode lembrar também de outros países. Ontem, na Turquia, o embaixador russo foi assassinado, né? Enquanto discursava, inclusive, uma imagem muito forte que a gente mostrou aqui. Todas as redes de televisões no mundo todo mostraram essa imagem, é claro que a gente vai ver aí. E ele diz isso porque, por conta do apoio da Turquia, né, na Síria. Explica para a gente essa relação, professor, para o pessoal entender. De fato, para mim, mais do que o que aconteceu na Alemanha, isso é uma preocupação enorme, porque já existe um certo distanciamento entre a Turquia e a Rússia já há algum tempo, né? Não podemos esquecer que houve, numa das ocasiões, a derrubada de um avião sírio, um avião russo pelas forças turcas. Isso criou um estresse, inclusive foi esse embaixador que fez e criou todos os panos quentes para que a situação se amenizasse. O problema é o seguinte,
Alepo, né, que é a principal cidade ali da Síria, ela passa por uma situação completamente, extremamente complicada, que não se consegue retirar das pessoas, muitas pessoas estão morrendo. E aí, uma das coisas que se diz e que se alega é que os russos são os que estão impedindo que as coisas progridam de uma forma mais rápida e mais estável. E o grande desafio, e por que é conflituoso ali? É que, se nós lembrarmos, a Rússia, né, historicamente, era contra uma aliança que os países do Ocidente tinham chamado a Organização do Tratado Atlântico Norte, do qual a Turquia, depois dos Estados Unidos, é o que tem o maior exército. Então, este clima de tensão entre os dois é que faz com que a situação fique extremamente complicada por um problema sírio. E essas coisas, elas podem, como panela de pressão, podem explodir muito rapidamente. Por essa razão é que o presidente russo e o presidente da Turquia ontem, de alguma forma, tentaram amenizar o discurso, porque isso pode ter uma escalada muito complicada. Então, ambos os líderes disseram que isso só pode destruir ainda mais a relação entre os países. Diante dessa citação dos líderes, os movimentos agirem dessa forma? E aí? É inflamar mais ainda essa situação? O objetivo é esse. Quando ele vai e mata o diplomata, né, russo, mais ou menos num dia anterior a uma reunião que aconteceu hoje, entre a Síria, a Rússia e o Iraque, que são os três principais envolvidos na ação da Síria neste momento. Quando ele faz isso, ele mais ou menos quer que haja um distanciamento. Então, a mensagem política é muito grande e muito forte nesse sentido. Então, quando o cidadão, que era um policial, vai e atira e mata o embaixador e vem com essa mensagem, de alguma forma, isso pode ter um impacto muito maior. E ainda, por se tratar de fim de ano, sabemos aí que muitos locais recebem muitos turistas. Então, parece que foi a época escolhida, porque nós não tivemos apenas o ataque em Berlim. Tivemos a morte do embaixador, tivemos também tiros em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Ankara e tivemos ainda nessa mesquita da França. Todas as situações num curto espaço de tempo, em menos de 24 horas, todos esses atentados. Sim, resta saber se existe uma conexão entre todos eles, né? Claro que o momento é apropriado para esse tipo de ação se nós voltarmos à ideia de você causar o terror. A reunião na mesquita, uma que teve também na Suíça, né? Sim. Aquela situação ali que você teve na Suíça também, de alguma forma, vai se ver se era justamente uma mensagem contra os cidadãos que estavam no local, que eram praticantes da região islâmica e que, de alguma forma, também foram afetados por isso. Então, a gente observa nessas situações que muitas dessas ações não são voltadas somente para o cidadão ocidental, mas para as próprias comunidades. E o grande problema, no caso alemão, é que isso gera um sentimento negativo em relação a quem está chegando. E esse problema é que é realmente grave. Professor, só para a gente encerrar, o senhor acredita ou vê aí, pelas lideranças desses países, vontade de amenizar essa guerra toda ou, de repente, deixar de lado alguns interesses? Ou não, o pessoal quer mais guerra mesmo e cada um defendendo o seu próprio interesse dos países envolvidos? Se você me pergunta, faz perguntas difíceis de responder. O grande desafio é que nós já estamos nessa história há mais de 5 anos, com mais de 500 milhões de vidas. E o grande problema é que os Estados Unidos e a Rússia têm ali um conflito de perspectivas diferentes. Enquanto os russos acham que tem que manter o Bashar Assad, os americanos querem que troque. E enquanto esses dois países não chegam a uma conclusão de como eles vão agir, a situação fica instável. E se eles não interferirem militarmente, presença militar no local, fica muito difícil de atuar e de resolver o problema. Não há interesse, por incrível que pareça, depois de tantas mortes, efetivamente em resolver a situação. Só se fala porque cria um problema de refugiados na Europa e esse que é a preocupação que as pessoas têm. Ninguém está preocupado em resolver o problema da Síria, das mortes, mas simplesmente está preocupado em impedir que novas pessoas entrem na Europa e de alguma forma afetem os mecanismos sociais, que isso crie problemas na cultura europeia. E para mim parece equivocado. Quanto a gente tratar isso como um elemento ideológico e não tentar resolver o problema na fonte, ou seja, ajudar a Síria no processo de reconstrução, a situação é muito complicada.
Tá ótimo, professor. Muito obrigada, então, mais uma vez pela participação aqui com a gente. Esperamos não recebê-lo mais nesse ano, né? Ou ainda por uma causa mais leve. Ninguém acha que o fim de ano ia ser tão agitado, né? Ninguém pensava, Ninguém viu? pensava. Obrigado, Muito obrigada. professor. Até a próxima. Obrigado.